Olá, eu me chamo Samira e nesse vídeo eu vou abordar sobre a penhora de salário, que é um tema que tem grandes repercussões entre a doutrina e a jurisprudência brasileira. Em conceito, o que seria a penhora? A penhora é um ato que ocorre no processo de execução que tem a finalidade de garantir o pagamento de uma dívida por meio de apreensões de bens ou de valores pertencentes ao devedor. Em regra, quando uma pessoa não cumpre voluntariamente uma obrigação reconhecida judicialmente, o credor pode utilizar mecanismos de execução para satisfazer esse crédito. No entanto, nem todos os bens podem ser penhorados. Conforme o Código de Processo Civil estabelece hipóteses de empenhorabilidade, entre elas entram salário, aposentadoria, vencimentos, pensão, entre outras verbas de natureza alimentar. A razão dessa proteção é garantir a subsistência do devedor e de sua família, preservando o chamado mínimo existencial e concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, surge que a principal problemática do tema seria: a empenhorabilidade do salário deve ser absoluta ou pode ser relativizada em determinadas situações. De um lado, há quem defenda que a lei é clara, estabelece a proteção do salário e que qualquer flexibilização dele pode gerar um risco à segurança jurídica e à proteção conferida ao trabalhador. Por outro lado, existe o entendimento de que a empenhorabilidade não pode servir como um mecanismo para impedir eternamente o pagamento de dívidas legítimas. Nessa perspectiva, alguns tribunais passam a admitir a penhora de parte do salário quando a medida não comprometer a subsistência do devedor. Um exemplo pode ser observado quando uma pessoa possui uma dívida reconhecida judicialmente, recebe uma remuneração elevada, no caso o salário é elevado, e não possui outros bens passíveis de penhora. Nesse caso, alguns julgadores entendem que a retenção de um percentual razoável do rendimento pode ser uma solução equilibrada para assegurar o direito do credor, sem comprometer a dignidade do devedor. O entendimento do STJ tem admitido, em situações excepcionais, a possibilidade da penhora parcial dos rendimentos, desde que seja preservado o mínimo necessário para a manutenção da pessoa executada e de sua família. Essa posição, entretanto, não é unânime. Parte da doutrina sustenta que a relativação da empenhorabilidade cria uma insegurança jurídica, pois a lei não estabelece critérios objetivos sobre qual percentual poderia ser penhorado em cada caso. Dessa forma, a discussão revela um conflito entre dois direitos igualmente importantes, em que um é o direito do credor de efetivar o crédito, de efetivar a execução, e o outro é o direito do devedor, que seria proteger a sua subsistência, de proteger a sua dignidade, e que os dois tenham também a capacidade de tentar ali quitar a dívida, o outro não ter essa dívida. Logo, com isso, em minha análise, eu acredito que a penhora parcial do salário pode ser uma medida adequada para situações excepcionais, especialmente quando o devedor possui um rendimento elevado e a retenção de uma pequena parcela não compromete o seu sustento. No entanto, essa flexibilização deve ocorrer com cautela e uma medida da análise do caso concreto, no caso, para evitar abusos e garantir a proteção do direito de ambas as partes, de proteger, né, ali sua verba alimentar, de poder sobreviver, e a outra de quitar essa dívida, de poder ali ter o seu crédito, né? E assim eu concluo, portanto, que a penhora do salário é um tema que também demonstra a necessidade de um equilíbrio no processo de execução, que é um grande desafio ao Poder Judiciário em analisar alguns casos dentro do sistema de jurisprudência e se ver ali, né, que são casos que tem que ser muito específicos para ter uma determinação dentro deles, e que algumas cobranças das dívidas ter a preservação também da dignidade da pessoa humana, né? E assim garantindo que nenhuma das partes seja sacrificada de forma excessiva.
E assim eu termino o meu trabalho e eu agradeço a atenção.